O presidente Lula, ao receber alta do hospital, ele criticou duramente a alta da Selic em 12%. Segundo a revista Infomoney, essa crítica é justamente pois ele acredita que a alta foi desproporcional. Mas, afinal, o que gera essa alta na taxa Selic? Seja bem-vindo ao CIF, Clube de Inteligência Financeira. Aqui é o professor Alex e no CIF eu te ensino a ter uma vida financeira mais equilibrada e cheia de virtudes. Então, o que gera esse aumento expressivo na Selic e quais são as consequências disso para o nosso dia a dia? É isso que vocês irão ver nesse vídeo. Então, se esse tema é do seu interesse, eu já peço que você dê um like aqui, se inscreva, seja inteligente financeiramente, se inscrevendo e convide pessoas para que você também faça parte desse clube de inteligência financeira. Então, o que gera o aumento da Selic? O aumento da Selic é causado devido à inflação, ou seja, o aumento de um índice chamado IPCA. O que é o IPCA? É o índice de preços ao consumidor. Então, tudo que é consumido, de certa forma, está vinculado a esse índice, tanto produtos como serviços. E o nosso IPCA acumulado nos últimos 12 meses, ele tem uma taxa nominal de 4,87%. Ou seja, esse seria a taxa nominal do nosso IPCA. Mas a inflação, ela acompanha de forma real o IPCA? Não. Porque dentro do cenário econômico existe as taxas nominais e a taxa real. E qual que é o grande problema? É quando a taxa nominal não está de acordo com a taxa real praticada no mercado. Um exemplo, se nós temos o processo de inflação a 4,87% ao ano, isso significa que os produtos e os serviços só poderiam ter um reajuste nesse valor. Mas é isso que você observa no seu dia a dia? Nós observamos que os serviços cada vez mais estão caros, ou os produtos também na prateleira do supermercado cada vez mais caros. Eles estão sendo realmente reajustados de acordo com o nosso IPCA? Não. E isso é chamado inflação real. Qual que é o grande problema? Quando a taxa de juros não acompanha essa inflação. Ou seja, nesse cenário todos acabam perdendo. Mas o que gera essa inflação? A inflação, ela tem alguns fatores. O principal delas é a lei da oferta e da procura, que a gente aprende, nas escolas. O segundo fator é os serviços e o custo de produção se tornar mais caro. Isso também aumenta a nossa inflação. O terceiro fator, gastos do governo. Então, se o governo tem gastos expressivos, acabam também afetando a inflação. E o último, a impressão de papel moeda. Muitas pessoas acham que é só pegar lá, tá faltando dinheiro no mercado, vamos injetar imprimindo papel moeda, mas isso faz com que as coisas também acabam se tornando mais caras. Se você tem dúvidas sobre isso, deixa aí nos comentários que eu venho num outro vídeo e explico todo esse ponto a ponto. Mas, agora vamos à situação. Será que a Selic a 12% é só ruim? É só prejudicial? Não, para aqueles que é investidor, assim como eu, isso é muito bom, porque
a perspectiva da Selic alta faz com que você possa investir, né, com a segurança do risco país e tendo uma taxa nominal bem atrativa, de 12%. Só que eu vou deixar aqui para vocês, né, compartilhado, que a previsão para a nossa Selic para 2025, 2026, até chegar em 2027, ele está previsto para chegar a 15%, ou até superar isso. E isso vai impactar, de certa forma, a vida do brasileiro, pois com a Selic alta, o que isso é reflexo? Dos preços que estão cada vez mais aumentando. Ou seja, a Selic, quando ela vai aumentando, o significado dela é o quê? Ela refrear os preços. Então, você aumenta a Selic, aumenta o custo do empréstimo ou do financiamento no objetivo de tentar reduzir a inflação. Mas essa é só a única forma de refrear a inflação? Não. Uma das formas mais eficientes é permitir que os empresários ou os produtores produzam. Porque quanto mais houver produção no país, ou seja, sobrará mercadorias, terá estoque. Tendo esse estoque, o que acontece? Os preços abaixam. Agora, quando o Brasil tem uma carga tributária, um custo elevado na produção, a tendência é que os preços inflem, ou seja, gerem inflação. Então, o que nós deveríamos exigir do governo é justamente o quê? Os cortes estratégicos, né, nos gastos públicos e que a reforma tributária também beneficiasse quem realmente produz, né? Não é ficar dando incentivo fiscal para aquele que não produz algo benéfico para o país, mas estender esse benefício a realmente aqueles que estão contribuindo de forma estratégica e para o benefício do país. Então, essa é uma das formas de reduzir a inflação, ok? Então, se gostou desse vídeo, já peço aí que compartilhe, dê o seu like e sucesso! E se prepare, pois a nossa tendência é que a Selic continue subindo ao longo dos próximos anos, ok? Forte abraço e sucesso!